fez 1 mês, depois de 1 semana ele não quis mamar. No outro dia ele dormiu a tarde toda. Minha sogra chegou e pediu pra pegar ele. Ela falou, Rara, ele tá bem molinho, ele tá estranho. Eu fui olhar, ele tava meio verde, meio roxo. Eu falei, vamos correr pro médico. A gente tava indo pro hospital onde ele nasceu. Ele parou completamente. E ele parou assim, ó, olhando pra mim. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, mãe, volta pro posto, porque o posto era do ladinho de casa. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, volta pro posto, ele não tá mais aqui, ele parou. Aí logo ela falou, senta aqui na cadeira, fica segurando a máscara de oxigênio pra ele. Aí ele foi fechando o olho devagar, eu falei, será que ele tá com sono? Na hora que ele fechou completamente o olho, a boca dele começou a ficar roxa, aí eu comecei a gritar e chamar a enfermeira e ele teve a segunda parada respiratória. O que a gente percebeu foi um aumento do número de casos de crianças Covid positivas, principalmente na faixa etária abaixo de 5 anos. Como o nosso hospital capta crianças ditas graves de outros serviços, nós tivemos realmente um aumento no número de internações em terapia intensiva, fato que a gente não vinha observando em períodos anteriores. Lógico, a gente tem crianças com comorbidade, infelizmente elas têm uma tendência maior a ter complicações, mas temos observado também um aumento no número de crianças rígidas previamente, sem necessariamente alguma patologia de base, uma diabetes, uma asma, bronquite, desenvolvendo quadros mais graves de infecção ou de piora clínica, inicialmente pelo Covid, né? Esse mês a gente observou um aumento, né, dessas internações em UTI de quadros respiratórios mais graves mesmo. Pacientes jovens, em torno de 1 ano de idade, que não tinham antecedentes graves de doença prévia, que evoluíram de uma maneira grave e rápida e necessitando de toda a terapêutica mesmo para o quadro pulmonar grave, né? Ventilação mecânica, medicações específicas, né, para ajudar no quadro, um cuidado de um paciente bem mais grave, com uma oxigenação muito baixa mesmo, que a gente tem tido bastante, é bem desafiador de conseguir manejar. Heitor, Gabriel, né? Ele está aqui desde o dia 18 de janeiro, não é isso? Ele tem alguma comorbidade? O Heitor? Ele é Covid, né? Sim, Covid, mas tem alguma comorbidade? Não, nada. Ele é um caso bem grave. Bem grave, está com uma evolução gravíssima. O pulmão dele não está respondendo muito bem, mas a gente está tentando de tudo para ele melhorar. Mas é um quadro muito grave de Covid, complicações de Covid. Ele chegou com um quadro de pneumonia, tudo, e foi evoluindo com pioras e evoluindo com pioras do Covid. Entendeu? Aí cada hora apresentava uma complicação da Covid. Basicamente, a gente tem observado o número de aumento de casos de Covid, como eu disse, com uma certa gravidade sim, mas é muito cedo para a gente dizer que essa cepa especificamente está trazendo crianças mais graves ao hospital. A gente ampliou o número de leitos, pensando única e especificamente em absorver os casos que necessitarem, né? Tem sido um momento de bastante sofrimento para as famílias, né? Por conta desses 2 anos de pandemia, né? As famílias elas entendem melhor tudo o que se passa dentro da UTI, porque muita informação foi divulgada, muito conhecimento foi compartilhado a respeito de como é a nossa rotina aqui dentro. Então, eles entendem muito do processo, né? Do que a gente precisa fazer, a gente conversa, explica muito, mas traz muito sofrimento. As famílias estão bastante angustiadas, bastante preocupadas com a evolução das crianças. É um alívio, assim, porque a gente vê eles tão pequenininhos. Vai fazer 2 meses semana que vem, né? Aí a gente fica pensando, eu falei pra minha irmã, às vezes eu fico pensando em cada coisa horrível. Eu fico pensando na minha situação, se acontecer alguma coisa ruim com ele, mas eu não queria estar pensando isso. Mas a nossa mente, ela trabalha de uma forma medo, assim, né? que a gente não entende.
Mas graças a Deus deu tudo certo e agora a gente tá aqui esperando pra ir embora.